É verdade, Paulo de Jesus. E a essas alturas, a tendência do jiu-jitsu é avançar com mais velocidade ainda, porque a estrutura está montada, temos bons professores, temos uma técnica apuradíssima no jiu-jitsu que não deve a nenhum outro estado em matéria de técnica de jiu-jitsu. Eu, quando jovem, eu viajei muito, eu fui da Força Aérea e visitei muitas academias. Lá realmente na sua cidade, Rio de Janeiro, eu estive na Academia Grace, estive na do Almir Ribeiro, onde treinei um mês todinho de férias lá. Eu conheço bem o carioca, realmente os cariocas são abdicados, são integrados ao jiu-jitsu. E eles têm grande sucesso no mundo inteiro, como você sabe. Além dos mestres da família Grace, que são conhecidos, tem outros mestres como o mestre Farda. Nessa época, o senhor que é contemporâneo, quais deles que o senhor teve mais contato? Dos melhores contatos? Rapaz, fica difícil dizer quem é o melhor entre esses que você citou, porque realmente são mestres hoje de grandes serviços prestados ao jiu-jitsu, grande técnica, muitos deles foram lutadores, a exemplo do saudoso mestre Grace, que não sai do nosso pensamento. Mestre, o senhor também lutou na sua época, né? E tem vários combates que estão citados até hoje. Qual aquele que o senhor lembra, assim, como que o senhor julga hoje, de cima da sua idade, que o senhor achou que foi um dos melhores? Eu fui lutador amador e profissional. Antigamente era o Vale Tudo, né? Mas eu também pratiquei e treinei e disputei muitos torneios de jiu-jitsu. Agora, no Vale Tudo, eu cheguei a fazer poucas lutas de Vale Tudo em decorrência do meu tempo, que era realmente pequeno, porque eu ensinava nas Forças Armadas, no Exército, ensinei na Polícia Federal, ensinei na Aeronáutica, então era meio resumido o meu tempo. Mas mesmo assim, as lutas que fiz de Vale Tudo, venci todas. E eu posso citar uma que foi contra o fuzileiro naval, lá do 3º Distrito Naval de Pernambuco, o Antônio Miguel, que eu venci com 1 minuto e 50 segundos. E enfrentei também o campeão pernambucano de jiu-jitsu em destaque, José Lucena, que também saí vencedor e ganhei a maior bolsa paga no Brasil na época. E naquela época não tinha tempo, né, mestre? A luta corria sem tempo. Não, já essas alturas são anos 60. As lutas eram travadas em 3 rounds de 10 por 1 de descanso. Usando o molde do boxe. Exatamente, 3 rounds de 10 por 1 de descanso. Aí, se poderia ser até empate, mas as lutas eram tão acirradas e havia uma rivalidade tão grande entre os estados que geralmente não saía empate. Nós tivemos aqui no Ceará várias lutas, aliás, a maior luta que eu tenho conhecimento no mundo todo, que foi a luta mais violenta, foi entre o campeão paraibano, aliás, o paraibano Ivan Gomes, campeão pernambucano, que enfrentou o nosso campeão, que era um colega meu de aeronáutica, o famoso Pinheirão. Essa luta foi travada, eu fui juiz dessa luta, foi travada em 30 minutos, em 3 rounds de 10, e foi uma carnificina. Para você ter uma ideia, o Ivan pegou só na cabeça mais de 50 pontos, e abaixo do olho mais 12. Então, no dia seguinte, parecia que tinha sido vítima de de um acidente de carro. Portanto, foram 2 lutadores que marcaram aqui no Vale Tudo, no Ceará. Porque o Pinheirão, por exemplo, saiu invicto. Vieram lutadores de vários estados do Brasil e ele venceu a todos. O Ivan chegou até o Japão. O senhor acompanha o UFC hoje em dia? Se interessa pelo MMA? Quando a luta não é muito tarde, realmente, eu fico para assistir. Eu sou aficionado porque eu considero vamos dizer, o MMA filho do Vale Tudo antigo. Só que com a diferença muito grande. Hoje está restringido os golpes, a luta está humanizada, por isso que vai se eternizar, que ela está humanizada. Naquele tempo, o juiz era quase um mero espectador, porque quem decidia a luta ali eram os lutadores. Certo.
Mestre, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Na época do senhor, que o senhor começou aqui, década de 50, como é que era o dia a dia de uma academia? Eram poucas pessoas? Que tipo de material que se usava para treinar? O material geralmente era forro de palha de cana, forrado com lona, aquela lona locomotiva. Exato. E os grupos eram muito pequenos. Nós não tínhamos, vamos dizer, ainda o apoio de empresário, nem mesmo do pequeno empresário. Até os kimonos tinham dificuldade para comprar, né, mestre? Não tinha muita indústria de kimono, né? Eu acho que era mais a pauta de interesse do próprio povo, de autoridades, dos que fazem o esporte mesmo, não tinha a vontade que eles têm hoje, porque hoje, você sabe, está bastante divulgado. Quem não quer fazer essas viagens para o Rio de Janeiro, sua terra, para São Paulo, outros estados e outros países? Quem é o jovem que não sonha com isso? Eu conversando com outros mestres, o kimono antigamente ele era mais macio, o tecido. Hoje ele é praticamente uma armadura. O senhor acha que o jiu-jitsu perdeu um pouco alguns golpes, por conta disso? Ou esse kimono mais moderno o senhor acha melhor? Não, ganhou, porque quando vamos dizer, a rivalidade era acirrada, aqueles kimonos de antigamente virava bagaço, porque a gente rasgava com as garras na pegada que era mais forte. Não era violento, mas eram pegadas mais fortes. E hoje o jiu-jitsu ganhou com esse modernismo também na vestimenta, no kimono trançado duplo, né, que é um kimono seguro. Então eu acho que só fez ganhar com isso. Tá bom então, mestre. Obrigado por senhor ter conversado com a gente. Foi uma honra conhecer o senhor e passar um pouco da sua história para o pessoal que está assistindo a gente. Quer deixar algumas palavras para esse público jovem que está começando agora? Paulo de Jesus, eu tenho mais uma vez a dizer que a sua presença nos eventos do Sazinho, nos eventos aqui do estado do Ceará, só vieram engrandecer mais o jiu-jitsu nosso e também a estrutura, a organização, porque realmente eu só vim para essa entrevista porque antes eu vi você no evento passado, que eu estava com poucos dias na recuperação da cirurgia e não pude vir, mas quando vi você narrando aqui, eu realmente me entusiasmei. Eu digo, vou dar uma entrevista para o Paulo de Jesus. E aqui termina, né, Paulo? Obrigado, mestre. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o senhor fez pelo jiu-jitsu, hein? Obrigado. Essa juventude aí agradece. E a gente faz força para que não esqueçam pessoas como o senhor. Porque eu sei que em cima dos ombros do senhor é que está tudo isso aqui. Graças ao senhor que foi um dos primeiros a chegarem aqui. Eu devo dar uma palavrinha a mais. Eu dizia para o Robson, que é o secretário-geral da federação, ele está lá na mesa, eu dizia para o Robson, que é meu filho, o Robson Sá. Eu dizia, Robinho, sabe por que está tudo isso assim desse jeito? Pelo um pensamento que eu tive, quando eu servia na Força Aérea, e meu comandante disse, sabe, você quer ir para Brasília? Quer ir para o Pará ou para o Ceará? Aí me veio a resposta imediata, eu digo, Ceará, Fortaleza. E aqui voltei em 1956 e ainda continuo aqui. Fazer uma pergunta, tem nada a ver com jiu-jitsu? Que eu sou um piloto amador, piloto avião amador, amador. Como é que era a aviação na década de 50 aqui militar? Olha, para a tristeza minha em dizer isso para você, era a sucata da Segunda Guerra Mundial. Hoje você vê os aviões da Força Aérea, são coisas que impressionam, modernas e tudo, né? E, portanto, está de parabéns à Força Aérea por ter uma frota tão importante como a que tem hoje. Naquela época era mais difícil, né, mestre? Avião dava mais manutenção, era mais complicado. Pra você ter uma ideia, eu voei muito porque eu era policial e escoltava muito preso para outros estados. Quando a gente subia num B-25 daqueles, Eu voava com o B-25. todo mundo que ficava em terra dizia, o sal vai cair. E também aqueles Douglas, o T-6, eu voei muitos neles. E de formas que eram sucatas e aviões da Segunda Guerra Mundial que nós compramos aos americanos. Tem T-6 que voa até hoje aí na academia. Tem, é um bom avião, sim. Mas os que mais caíam realmente eram esses maiores. O B-25, a B-17 já era mais moderna.
E o B25 era o que mais caía, o que mais a gente voava também. Mestre, prazer, muito obrigado, foi uma honra falar com o senhor. abraço. Paulo Jesus, conversei aqui com o mestre Sá, diretamente do Open Terra do Sol, Fortaleza, Ceará.